Os quatro evangelhos. Marcos capítulo 16, versículo 14. Lucas capítulo 24, versículos 36 a 49. Aparição de Jesus aos apóstolos. Marcos. Ele apareceu, finalmente, aos 11, quando estavam à mesa, e lhes exprobou a incredulidade e a dureza dos corações por não terem crido nos que tinham visto que ele ressuscitara. Lucas. Quando ainda falavam desses fatos, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: A paz seja convosco, sou eu, não temais. E eles, porém, espantados e perturbados, imaginaram estar vendo um espírito. Disse-lhes então Jesus: Por que vos turbais e se levantam tantas dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, e reconhecei que sou eu mesmo. Apalpai-me e lembrai-vos de que um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e os pés. Como, todavia, ainda não acreditassem, tantos eram neles a alegria e o espanto, Jesus lhes perguntou: Tendes aqui alguma coisa que se possa comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante de todos e, pegando do que sobrara, lhes deu, dizendo: Lembrai-vos de que, quando ainda estava convosco, eu vos disse ser necessário se cumprisse tudo quanto de mim fora escrito na lei de Moisés, nas profecias e nos salmos. No mesmo instante, lhes abriu o espírito, a fim de que compreendessem as Escrituras. E lhes disse: Assim é que, estando isso escrito, importava que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que, em seu nome, se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ora, sois testemunhas destas coisas. Vou mandar-vos o dom de meu Pai, que vos foi prometido. Permanecei, entretanto, na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Nos atos de Jesus, nada há que vos deva surpreender. Não lhe cumpria afirmar nos homens a ideia de que seu corpo era de natureza material, humana? Não lhe cumpria, para incrementar neles o reconhecimento, que seu sacrifício devia inspirar, pôr materialmente esse sacrifício ao alcance da inteligência de homens materiais? Deixasse ele que a sua origem espírita fosse compreendida, mostrasse-se a seus discípulos sobre uma forma meramente fluídica, e aqueles homens supersticiosos ficariam aterrados. Lembrando-se da proibição que tinham de evocar os mortos, acreditariam haver transgredido as prescrições da lei de Moisés. E então, Jesus seria classificado entre os espectros que saem dos túmulos e incluído na categoria humana. A tangibilidade, porém, cujas causas e existência eles ignoravam, lhes impressionou os espíritos, impedindo que tal se desse. Jesus, portanto, para os convencer, lhes forneceu todas as provas necessárias, inclusive a de tomar alimentos, que desapareceriam pela maneira que já muitas vezes vos explicamos. Admiti que ele se houvesse mostrado tal qual era. Que de explicações não fora preciso dar, e quais teriam sido as consequências. Que arma perigosa não viera a ser nas mãos dos homens de então a ciência espírita, da qual vós mesmos tão triste uso ainda fazeis. Preciso era fosse cega a fé, até que os olhos da alma se tornassem bastante fortes a poderem abrir-se para a luz. Aqui, como em todos os casos idênticos, as narrações evangélicas se explicam e completam reciprocamente.
As de Marcos e Lucas não devem ser separadas da de João. Marcos se limita a mencionar a aparição de Jesus aos 11 apóstolos, sem se ocupar com as sucessivas aparições verificadas antes do momento da chamada Ascensão, e com o modo por que se produziram. A que Lucas aqui relata é a primeira que João também refere. As duas narrações se completam mutuamente. Apenas Lucas omitiu a aparição que se produziu 8 dias depois, estando presente Tomé. Em consequência dessa omissão, foi que deu como presente os 11, por ocasião daqui de que trata do ponto que estamos apreciando. Tomé viu o Mestre, como os outros 10 apóstolos, mas, conforme narra João, só o viu quando daquela segunda aparição, realizada 8 dias após a primeira. Não vos detenhais, porém, nessas minúcias pueris e secundárias, de nenhuma importância para a obra de regeneração que Jesus veio executar, desempenhando a sua missão terrena. Estas palavras de Marcos, versículo 14, e lhes exprobou a incredulidade e a dureza dos corações por não terem crido nos que tinham visto que ele ressuscitara, registram a exprobação que Jesus dirigiu, de modo geral, aos 11 apóstolos, em razão de não terem dado crédito ao que lhes referiram Maria Madalena e as outras mulheres, assim como os 2 discípulos que iam para Emaús, e de modo especial a Tomé, por não ter acreditado no que lhe relataram os outros apóstolos. Chamamos a vossa atenção para 2 pontos. Jesus se apresentou no meio dos discípulos, estando eles reunidos no lugar onde se achavam, a portas fechadas, de medo dos judeus. Quer isso dizer que ali entrou, penetrou, se introduziu com o seu corpo fluídico, tal qual sucede nos casos de aparições de espíritos quaisquer, e que, instantaneamente, no momento mesmo em que se tornava visível a todos, deu ao seu corpo aparente a tangibilidade. A paz esteja convosco, disse, não temais. Mas eles, porém, espantados e perturbados, imaginavam estar vendo um espírito. Disse-lhes então Jesus, por que vos turbais e se levantam tantas dúvidas em vossos corações? Os discípulos ignoravam a existência da tangibilidade e as suas causas, mas tinham conhecimento das aparições de espíritos. Na ocasião em que Jesus se lhes apresentou daquele modo, ainda estavam sob a impressão do que tinham ouvido acerca das aparições a Pedro e aos 2 que iam para Emaús, das aparições a Maria Madalena e às outras mulheres. Assim sendo, ao verem o Mestre surgir de súbito no meio deles, estando fechadas as portas, ficaram perturbados e foram tomados de assombro. Cada um mentalmente perguntava a si mesmo se seria de fato Jesus ressuscitado, ou se, ao contrário, seria a aparição de um espírito qualquer, excluída toda a ideia de ressurreição. Dada a perturbação em que se achavam, esta última hipótese era a que predominava em seus espíritos. Foi então que Jesus, como se vos disse, lhes deu, por fatos e palavras, todas as provas necessárias a convencê-los. Era mister que assim procedesse, a fim de atender àquela época e preservar, salvaguardar o futuro para a revelação atual, então vindoura, que ao mesmo tempo explicaria, assim, os fenômenos que se produziram quando da aparição de que tratamos, como a natureza do corpo que ele tomou para desempenhar a sua missão terrena. Disse-lhes ele também, vou mandar-vos o dom de meu Pai, que vos foi prometido. Permanecei, entretanto, na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Dessa maneira, sob o véu da letra, o Mestre os prevenia de que lhes enviaria em breve, debaixo da forma visível de línguas de fogo, os espíritos superiores que o assistiriam no desempenho de suas missões. Esse é que era o dom do Pai, o poder do alto. Recomendava-lhes igualmente que quando os houvesse deixado, elevando-se para o céu, quando houvesse assim desaparecido das vistas humanas, voltassem a Jerusalém e lá permanecessem, até que fossem revestidos daquele poder do alto. Nota: convém ver
João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Graças a Deus.